Então vamos lá, gente. Vamos dar prosseguimento à correção do exercício do capítulo de urbanização geral. Nós já fizemos a número 1, a número 2, a número 3, a número 4, a número 5, a número 6. Vamos lá para a número 7. Vamos lá. Tá lá aqui, ó. A teoria dos lugares centrais, tá? E aqui, né, outra representação é cidades globais. Tá legal? Então vamos lá devagarzinho. Ó. A questão da UERJ. A primeira imagem, acima, ilustra a teoria dos lugares centrais, elaborada com base em estudos sobre a rede de cidades no sul da Alemanha, na década de 1930. Já a segunda imagem foi feita a partir de estudos e mapeamento das cidades globais no final do século XX. A comparação entre os dois estudos permite identificar a seguinte mudança vinculada às redes urbanas ao longo do século XX. Primeiro, nós temos aqui alguns conceitos, né, de extrema importância a serem analisados, principalmente o conceito de cidades globais e o conceito de redes, né, urbanas, tá bom? Repare que a gente está falando aqui sobre dois contextos diferentes, um no início, né, das primeiras décadas do século XX e outro contexto nas últimas décadas do século XX, principalmente aí, né, nas duas últimas décadas do século XX. Então, são duas relações temporais diferentes, são dois contextos, né, dentro da evolução do sistema capitalista diferentes, dois momentos, né, diferentes do desenvolvimento urbano mundial. Tudo bem? A teoria dos lugares, ela vai, né, servir e muito para orientar os estudos, né, sobre essa rede de cidades. Quando a gente fala de rede, imaginem uma estrutura de pesca, tá legal? Imaginem uma estrutura de pesca. Os fios, né, os cabos que dão, que produzem essa rede, eles só têm a função de rede a partir da conexão. Sem a conexão, você não tem o formato rede, você não tem a estruturação rede, né? Então, o que vai dar sentido àqueles fios, àqueles cabos, é justamente as conexões, os nós, tá legal? Então, quando a gente fala de rede de cidades, é justamente um conjunto de cidades articuladas, integradas, conectadas por vias, né, de transportes, por vias de comunicação, por trocas de informações, certo? Com grande dinamismo. Quando a gente fala, né, do início do século XX, a partir da teoria dos lugares centrais, a gente vê uma lógica muito mais regionalizada. Então, percebam, né, grandes integrações regionais nos Estados Unidos, grandes integrações regionais em porções europeias, tá? Pegando no Brasil, quando a gente fala de século XX, a gente tem que entender que até os anos 30, existiam no Brasil ilhas econômicas, né? O que significa isso? Havia uma pouca integração entre as mais variadas regiões brasileiras, inclusive entre as cidades que compunham essas regiões brasileiras. O que significa isso? Que todo o processo de especialização produtiva, especialização econômica, bem como as políticas públicas empregadas, não tinham a preocupação de integrar os territórios. A partir de Vargas, a partir de uma nova orientação, ou seja, a partir de uma orientação urbana-industrial que deu lugar, né, entrou, né, no lugar de uma orientação agroexportadora, tá certo? Então, essa orientação agroexportadora que vai caracterizar a estrutura econômica brasileira do período colonial, período imperial, a Primeira República Brasileira, vai dar lugar a uma orientação urbana-industrial. E como um dos imperativos para o desenvolvimento urbano-industrial, além da base, né, industrial a ser criada, a base urbana a ser criada, de infraestrutura urbana industrial a ser criada, também a conexão entre as cidades. Então era preciso conectar cidades que vão se apresentar como fornecedoras de matérias-primas, receptoras de matérias-primas, transformadoras de matérias-primas, produtoras, consumidoras, ao mesmo tempo que elas devem ser integradas às grandes, né, aos grandes portos, às grandes cidades, né, portuárias que vão, né, manter um dinamismo, inclusive com a chegada de peças, componentes, maquinários, né, certo? Então, a partir de então começa uma forte política de integração territorial do Brasil para atender os interesses, as necessidades, né, desse modelo urbano industrial. E o modelo
escolhido vai ser o rodoviarismo. A gente vai perceber que ao longo, né, do desenvolvimento do plano industrial, independente, né, das políticas públicas, as diferenças, os governos, a gente pode perceber que nós vamos ter essa orientação. Obviamente que em alguns momentos, né, se tratando do Brasil, isso aflora, se tem, né, damos um destaque maior, como por exemplo durante o período, né, Vargas, durante o período JK, durante porções, né, da ditadura militar, dos 21 anos de ditadura civil, empresarial, militar no Brasil, o rodoviarismo. Obviamente que essa orientação é uma orientação que vai trazer muitos problemas, né? Problemas seríssimos em termos de custo de produção, custo de deslocamento, custo de transporte, né? Problemas sociais, problemas econômicos, problemáticas ambientais, devido a essa prioridade dada ao rodoviarismo, né? Em vez de uma lógica de integrar os vários modelos de transporte, os vários, né, modais de transporte, uma lógica intermodal de transportes, levando em consideração as particularidades daquilo que estava sendo exportado, daquilo que estava sendo transportado, as características, né, físico-naturais, inclusive o Brasil sendo um país gigante, monstruoso, né, em termos de extensão territorial, o quinto maior país em território do mundo, e outras, né, particularidades, tá bom? Então a gente vai perceber que é uma integração regional. Quando a gente pega nas últimas décadas do século XX, né, já uma realidade impactada pela terceira revolução industrial, a gente pode perceber que agora nós temos uma relação entre as cidades em escala planetária, certo? Então, um dos grandes resultados da difusão desse meio técnico, científico e informacional foi a criação de importantes cidades, mas com abrangência, com influência internacional, com influência planetária. A essas cidades, mais tarde, né, deram-se o nome de cidades globais. Como que a gente deve entender essas cidades? Elas são os nós da rede urbana mundial. Elas ocupam a grande hierarquia, o topo da hierarquia urbana mundial. São cidades, né, que são classificadas em 3 níveis hierárquicos: alfa, beta e gama. São as cidades que mais influenciam em termos de influência econômica, de influência produtiva, de influência industrial, de influência de produção tecnológica, de influência política, de influência cultural, e a gente consegue perceber. Chamando atenção também para o Brasil, nós temos 2 cidades aqui no Brasil que são classificadas como cidades globais. São Paulo, que é, né, de grande influência produtiva, financeira, econômica, né? Nós temos aqui a Bovespa, que agora se chama, né, B3, certo? Que é a maior bolsa de valores da América Latina. Nós temos grandes sedes de empresas, escritórios, né, de transnacionais, nós temos o maior parque industrial da América Latina, certo? Então nós temos grande influência. E Rio de Janeiro, uma grande influência cultural. Assim, um grande número, mais de 50% do fluxo de turistas, né, que se direcionam para o Brasil, eles desembarcam no Galeão, no Aeroporto Internacional Tom Jobim. Isso, né, deixa claro a grande influência do Rio de Janeiro. Quando há transferência para Brasília, né, a nova CAP, no finalzinho do governo de Juscelino Kubitschek, dia 21 de abril de 1960, né, inaugurado Brasília, o Rio de Janeiro passa ainda a preservar, né, certas heranças, não somente heranças de importantes institutos como o IBGE, né, a sede do Banco do Brasil, tudo bem, mas também a grande herança cultural. E até hoje, né, nós temos essa preservação do patrimônio internacional do Rio, como a chamada Bela Cap, a Bela Capital, a Nova Cap Brasília e a Bela Cap Rio de Janeiro, né? Eventos, né, de grande proporção internacional, como, por exemplo, os desfiles das escolas de samba. Então, nós temos uma infinidade de situações, né? As atratividades naturais, as belezas, né, naturais, a floresta urbana, como a Floresta Tijuca, então por aí vai. Tá legal? Então, nós temos aqui os conceitos de cidades globais. Só para dar mais um toque aqui, eu queria que vocês entendessem também o seguinte, que essas cidades globais, embora vocês possam perceber que nós tenhamos, né, essa distribuição planetária, elas se concentram principalmente no mundo desenvolvido. Perceberam isso? Elas se concentram principalmente no mundo desenvolvido, tá? E a classificação dessas cidades é uma classificação qualitativa. Por que eu estou chamando essa atenção? Porque é muito comum que os vestibulares, né, levem os alunos ao equívoco, ou pelo menos, né, num falso comparativo com as chamadas megacidades,
que são aqueles aglomerados com 10 milhões ou mais de habitantes, que, como vocês podem perceber, o que caracteriza uma megacidade não é uma caracterização qualitativa, de grande, né, influência, mas uma caracterização quantitativa. Tem 10 milhões ou mais de habitantes, megacidade. Não importa a qualidade de vida, como essa população vive, como é a infraestrutura, como são as políticas públicas, como que é o desenvolvimento, né, social da população dessas cidades, certo? Quando a gente compara, né, enquanto as cidades globais são muito mais presentes no mundo desenvolvido, as megacidades são mais características, são mais típicas do mundo subdesenvolvido, com uma grande concentração no sul e no sudeste asiático, ou seja, no continente asiático, um grande destaque, né, para as cidades, como, por exemplo, Tóquio, no Japão, né, uma cidade de um país desenvolvido, como principalmente em número cidades chinesas e cidades indianas, né? Também, né, da Indonésia, né, se destacam como grandes aglomerados urbanos. Então, é sempre bom comparar o conceito de cidade global com megacidade. Quando a gente fala de megacidade no Brasil, nós só temos um exemplo, que é São Paulo, né? Muitos confundem que o Rio de Janeiro também é uma megacidade, não é. Nós temos uma população do Rio de Janeiro aproximada de 6,6 milhões de habitantes, tá bom? Então, nós temos esse entendimento. Então, reparem que, analisando, né, as duas representações, as duas ilustrações, nos anos 30 nós temos uma rede urbana muito mais regionalizada. E aqui, como fruto do processo de globalização, como fruto do processo de forte integração planetária, com uma realidade do meio técnico, científico e informacional, nós temos uma rede de cidades em escala planetária. E dentro dessa rede de escala planetária, a hierarquia urbana mundial, né, se refere às chamadas cidades globais. Tá bom? Então, nós temos aqui, ó, a comparação entre os dois estudos permite identificar a seguinte mudança vinculada às redes urbanas. Então, sai de uma dinâmica muito mais regionalizada para uma dinâmica muito mais mundializada, fruto de uma grande evolução dos transportes, das comunicações e, obviamente, dentro das próprias exigências, né, da evolução do sistema capitalista. Tá certo? O que vocês marcaram de gabarito aí, meus amores? Ajudem. A? Uma outra dúvida? Então, beleza, ó. Escala espacial das interações econômicas. Então, sai de uma interação espacial mais regionalizada, tá certo? Principalmente em países, né, industrializados, países centrais industrializados naquele momento, Estados Unidos, né, grandes porções da Europa, né, Japão também, para uma lógica mundializada. Então, são dois momentos históricos diferentes que isso levam, né, que isso leva essa configuração a regionalismos, né, a redes diferentes, uma mais regionalizada, como a primeira representação, e uma mundial, tá certo? Então, beleza, ó. A escala aqui é da regional para a mundial. Tudo bem? Tudo tranquilo? Alguma dúvida? Rômulo, você pode me explicar a letra C, por favor? Claro que eu posso. Estrutura funcional. O que é funcional? As funções, concorda ou não? Lembra que eu citei, por exemplo, as cidades globais, que elas apresentam características ou influências a partir da sua funcionalidade principal? Então, por exemplo, quando eu falo para você Washington, Distrito Central dos Estados Unidos, é uma cidade global, né? Qual que é a grande influência que Washington tem em termos planetários? Influência política, né? A gente pode perceber que os Estados Unidos se apresentam ainda como a principal potência geopolítica e aquilo que é definido em Washington interfere no mundo inteiro, tá certo? Quando eu falo, por exemplo, Paris, quando eu falo, por exemplo, né, Milão, são grandes cidades globais, com hierarquias diferentes, né, na escala diferente, mas que tem uma grande influência cultural, tá certo? Quando eu falo, por exemplo, São Paulo, quando eu falo Tóquio, guardando as devidas proporções, nós temos uma grande produção industrial, né, um grande mercado consumidor, uma grande produção tecnológica, tá certo? Então, é justamente como aquelas cidades, né, se apresentam, tá bom? Aqui está falando sobre hierarquias, certo? Como hierarquias. Quando você fala de hierarquia, é grau de importância, é grau de polarização, é grau de influência,
Tá bom? Então, dentro da hierarquia mundial, nós temos, né, as cidades globais. Quando a gente fala de hierarquia, dentro, né, aqui do Brasil, para a gente pegar um exemplo, nós temos as cidades, a grande metrópole nacional, que é São Paulo, nós temos as metrópoles, né, nacionais de Rio de Janeiro e Brasília, e nós temos as metrópoles, né, dentro dessa nova configuração do IBGE, aquilo que o IBGE chamava de metrópoles regionais. Se a gente pegar essas classificações, a gente vai perceber que ao longo dos anos nós temos essas mudanças, né? Na sequência nós temos os centros regionais, depois as cidades locais e as vilas. Tudo bem? São as hierarquias. Mas na verdade não são hierarquias políticas somente, tá? A influência, ela é uma influência, né, de grau variado e de funcionalidades variadas. Políticas, econômicas, culturais, tecnológicas. Tá legal? Segundo, o que chama mais atenção, além de não ser apenas hierarquias políticas, tá? Foge da questão, tá? Foge da proposta. Porque aqui a questão está pedindo no seu comando a comparação entre os dois estudos. Os dois estudos não estão mostrando a hierarquia política entre um momento entre outro, mas hierarquia urbana, que ultrapassa as esferas políticas. Então, o que nós temos, né, entre as mudanças apresentadas? No início dos anos 30, aqui, ó, na Alemanha, nós temos uma rede regional. Tá legal? Já no final do século XX, o mapa está mostrando já uma rede hierárquica de cidades globais. Tá? De cidades globais, ó. Legal? Então você sai de uma escala espacial regional para uma escala mundial da rede de cidades. Tranquilo? Obviamente, quando você fala de rede de cidade, você fala sobre grau de importância, mas não somente político. Então, por esses dois motivos, não pode ser assim. Ficou claro? Aham, muito obrigada. Não, eu que agradeço. A Aninha que falou, Aninha? Ana Eu Clara. mesma. Beleza. Obrigado, tá, Ana Clara? Obrigado. Mais alguma dúvida, meus amores, em relação à questão número 7? Então, vamos seguir aqui. A 8 nós já fizemos, né? A 9 nós já fizemos. Vamos lá para a 10. Gente, de novo, a 10 vai exigir conceitos, tá? Então, vocês encontram esses conceitos, os principais conceitos trabalhados nos capítulos de urbanização geral e brasileiro no tópico 2, tá? Do capítulo de urbanização geral. Aqui nós temos uma imagem, muitas questões colocam imagens, gráficos e pedem para que você interprete, ou até mesmo trechos, né? Então, por exemplo, coloca lá a definição de um determinado tema, de um determinado conceito e pede para você identificar. Nesse caso, a gente pode perceber que essa imagem ela pode falar sobre alguns conceitos, né? Como, por exemplo, a verticalização, como a gente pode falar da segregação socioespacial, a gente pode perceber isso, né? A gente pode perceber a grande conurbação, uma grande mancha urbana estabelecida. Então, essa imagem, né? Essa visão aérea, essa fotografia aérea, que pode ser vista, por exemplo, né? A chegada de uma grande cidade como esta por né? Que representa aqui, né? Porções de grande urbanização no Brasil. Se você estiver chegando de avião, tá? Você tem essa visão. Então, vários conceitos podem ser trabalhados a partir dessa imagem. Então, a gente vai precisar da continuidade da questão para a gente poder chegar ao gabarito, tá bom? Aqui nós temos, ó, da janela de um avião descendo no aeroporto de Guarulhos, percebe-se que a extensão da malha urbana dificulta a definição dos limites entre municípios vizinhos ao de São Paulo. Olha só, a extensão da malha urbana dificulta a definição dos limites entre os municípios vizinhos. Gente, isso é uma definição, isso se refere à definição de conurbação. O conceito que melhor expressa a unificação dessa extensão territorial de vários municípios é justamente o quê? Conurbação, que a gente encontra aqui no A, tá bom? Só para lembrá-los, deixa eu ver se aqui na página 107, deixa eu ver se eu acertei. Não, 105. Ó, beleza, ó, nós temos aqui os principais conceitos, né, urbanos, e aqui nós temos o conceito de conurbação. Tá bom? Ó, é a superposição ou encontro de duas ou mais cidades próximas em razão do seu crescimento horizontal, né? Ou seja, uma área contígua,
apresentando interação física, como, por exemplo, concreto, asfalto, construções, e funcional, ou seja, oferta de serviços, né? Forte integração entre as cidades dos serviços e infraestrutura. Tá legal? Como, por exemplo, né, saneamento, escolas, hospitais. Essas áreas tornam-se contíguas, como se não fosse possível identificar o limite de cada uma. Se você numa visão aérea, você não consegue perceber onde começa, onde termina o limite, né, político-administrativo de cada município. Pode ocorrer entre cidades do mesmo tamanho ou de tamanhos diferentes, né? Muito típico de uma área de região metropolitana. Então, uma característica de uma região metropolitana é apresentar áreas contíguas, onde você tem uma metrópole principal que polariza, que influencia, que integra, que atrai, tá? E você tem municípios contíguos, municípios, né, com grande integração física e funcional. Tá legal? Isso interfere, inclusive, no direcionamento dos fluxos migratórios pendulares, né? Aqueles fluxos que acontecem em curto espaço de duração, geralmente diário, em relação a casa-trabalho, casa-estudo, tá bom? E aqui nós temos um exemplo, tá? Então, dentro, né, dessa exigência, nós temos aqui o conceito de conurbação. Tá claro para vocês? Tá? Então, nosso gabarito aqui, deixa eu marcar o gabarito. Conurbação. Gabarito A. Tranquilo? Então a gente consegue perceber aqui, ó, a extensão da malha urbana dificulta a definição dos limites entre os municípios vizinhos. Tá? Isso aqui é um trechinho que deixa claro, né, que se refere à conurbação. Gente, tudo bem? Certo? O conceito de gentrificação, metropolização, segregação socioespacial, nós trabalhamos bastante, né, em questões anteriores. Tá tudo entendido? Alguma dúvida? Certo? Tudo bem aí, gente? Então, beleza. Vamos seguir aqui em frente, tá? Ó, questão número 11, questão do Cefet. A informação cartografada no mapa refere-se ao fluxo e à hierarquia do espaço urbano conhecidos como... Gente, dá uma olhada nesse mapa aqui, da questão número 7, e dá uma olhada aqui nesse mapa. A forte, né, integração, interdependência, relação entre importantes cidades que se apresentam como os principais nós da rede urbana mundial. Aqui conceito nós estamos falando de megalópolis, megacidades, cidades globais, metrópoles nacionais, regiões metropolitanas. A qual conceito, né, se refere esse mapa, essa representação cartográfica? Ao conceito de cidades globais. Tudo bem, gente? Então a questão está se referindo aqui, ó, às cidades globais. Estão divididas em hierarquia alfa, beta e gama. São Paulo, beta, Rio de Janeiro, gama, para fazer referência ao Brasil. Tudo bem? Gente, tudo tranquilo aí? Alguma dúvida? Não? Então vamos seguir aqui. Deixa eu só limpar. Show de bola. Beleza? Questão número 13, questão do Enem. Foi-se um tempo em que era possível mostrar um mundo econômico organizado em camadas bem definidas, onde grandes centros urbanos se ligavam, por si próprios, a economias adjacentes, ou seja, próximas, né, ao seu entorno, como um ritmo muito mais rápido do comércio e das finanças de longo alcance. Hoje, tudo ocorre como se essas camadas sobrepostas estivessem mescladas e intermeadas, né? Uma forte integração, uma forte interdependência, uma forte conexão funcional, física, de serviços, a partir da evolução dos transportes, das comunicações. Interdependências de curto e longo alcance não podem mais ser separadas umas das outras. A gente pode pegar esse texto e utilizar a própria questão que a gente corrigiu a 7 para fazer essa evolução, esse entendimento, né, de forte conexão, de forte integração, de forte interdependência, né, que a questão deixa clara. Então, o texto está chamando atenção para isso também, tá bom? Então, vamos lá. A maior complexidade dos espaços urbanos contemporâneos, ressaltado no texto, explica-se pela... O que a gente está falando? Quando a gente fala de rede urbana, a gente fala de integração.
A gente fala de interdependência, a gente fala de quê? Articulação, tudo bem? Entre os vários níveis hierárquicos. Tranquilo? Então é muito mais complexo, é muito mais interdependente, né? Certo? A relação hierárquica é muito menos engessada. Hoje é muito mais intensa, muito mais, né, articulada, é muito mais instantânea, né? Então você, por exemplo, através das ferramentas da evolução da internet, das conexões, você pode ter uma integração muito maior, tá certo? Beleza? Inclusive em aspectos produtivos, né? Em aspectos de consumo, em aspectos de trocas culturais, são chamadas, né? A gente pode esquecer nunca daqueles conceitos importantes quando a gente fala de globalização, né? Dos fluxos materiais e imateriais, tá bom? Qual gabarito a gente vocês marcaram, fazendo um favor? D de dado? D de dado? Ó, expansão de áreas metropolitanas, tá bom? Expansão de novos municípios, consolidação de domínios jurídicos, tá certo? Articulação de redes de multi-escalas, ou seja, multiscalares, tá bom? Redefinição das regiões administrativas. Então, assim, a questão do Enem bem tranquilo, né? Para o aluno que dominava esses conceitos, ela torna-se bem tranquilo. Obviamente que você tem um fator aqui que dificulta, que agrava a questão, que é a necessidade de interpretação do texto. Eu também queria chamar a atenção para essa questão, que é uma questão que envolve assuntos que a gente trabalha ao longo de várias temáticas, né? A gente trabalhou bastante isso no primeiro ano, quando nós falamos sobre a evolução do sistema capitalista, evolução do sistema produtivo, né? Um grande avanço, né, das tecnologias de transporte, de comunicação, onde nós falamos aqui sobre as chamadas revoluções industriais, tudo isso ano passado, tá certo? Que a gente traz para a realidade do desenvolvimento urbano em escala mundial. Tá bom? Então tá aqui a articulação pela grande evolução dos transportes, pela grande evolução das comunicações, pela grande integração, pela reestruturação produtiva, tá bom? Entre as grandes cidades. Mas isso não isenta, isso não diminui o nível hierárquico. Pelo contrário, a gente pode perceber que aumenta ainda mais a dominação, a influência de alguns países, né? Que são inclusive sedes de grandes empresas transnacionais, que são as grandes... dentro desse aspecto financeiro e monopolista, né, essa relação, assim, o grande domínio tecnológico e financeiro também se reflete na hierarquia entre as cidades. Tá legal? Então, nosso gabarito aí tem a ver com a própria evolução do sistema capitalista e das suas exigências. Beleza? Certo? Tudo tranquilo, gente? Alguma dúvida? Então é isso.